Hoje, nosso assunto principal é a posse de Joe Biden, que vai assumir às 14h, horário de Brasília, a presidência dos Estados Unidos. É um dos nossos assuntos, né? Com o Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, um dos assuntos sobre os quais vamos falar com você. Felipe, você em 2016 previu a vitória do Trump contra a Hillary. Este ano, se não fosse o coronavírus, provavelmente teríamos a reeleição do Trump, né? Ele perdeu realmente para o coronavírus, porque o Biden como candidato, o Leonardo Coutinho, né, que a gente curte muito, fez um artigo na Gazeta do Povo dizendo isso, que o Biden é um efeito colateral da pandemia, que ele foi eleito muito menos pelas qualidades como candidato e muito mais por isso. Olha, é claro que tomando aqui todas as precauções que o meu cargo recomenda, afinal de contas eu deverei tratar diretamente com o governo Biden daqui em diante. Eu acredito que sim, me parece muito natural, muito correto dizer que a pandemia do coronavírus foi um fator decisivo, tanto pelo impacto que ela teve, tanto pelo modo como isso mudou a percepção do eleitor americano, inclusive o eleitorado mais velho, que era um eleitorado, digamos, cativo do Donald Trump, que quando você olha a base demográfica do voto dele, de fato foi alterada, mas também pelas regras do jogo, o modo como digamos, a votação foi realizada também gerou, digamos, uma certa imprevisibilidade. A quantidade de votos à distância, as novas modalidades de voto, isso certamente foi um fator. E, claro, o fator talvez mais importante deles, o fator econômico, o impacto da pandemia, o impacto digamos, o efeito colateral da pandemia, com o fechamento do comércio e tudo mais, acabou ali, digamos, estragando um pouco aquele desempenho excelente que o Trump vinha tendo na economia americana. Amanda. Felipe, eu acho até tem vários aspectos dessa posse de Biden e a saída de Trump que a gente pretende tratar durante o programa, mas até pelo fato de você ser um assessor internacional da Presidência da República, falar diretamente com o presidente Bolsonaro e vai estar às frentes dessa tratativa com o novo governo democrata, com o governo Biden, o que vai mudar na relação Brasil-Estados Unidos? Lembrando que o presidente Bolsonaro foi o último líder ocidental a reconhecer a vitória de Biden. Quero saber se você acha que você deve ter aconselhado o presidente Bolsonaro, porque ele demorou tanto para reconhecer a vitória de Biden. E o que vai mudar na relação Brasil, na relação entre os dois países, principalmente no que concerne o meio ambiente, né, a economia, acordos comerciais, a entrada da nossa OCDE? Perfeito, Amanda. Eu acredito que uma coisa que é muito importante da gente esclarecer é que a posição do presidente Bolsonaro ela foi pautada na não ingerência em questões domésticas, ou seja, à medida que havia ainda contestações judiciais sendo levadas a cabo, o presidente decidiu, bom, eu não sou cidadão americano, eu não gostaria que nenhum cidadão estrangeiro se intrometesse em questões domésticas do Brasil, então eu vou proceder exatamente da mesma forma. Mas ele declarou apoio ao Trump o tempo todo, né? Então, de alguma Na verdade, forma, assim, ele sempre sinalizou a proximidade que ele tinha com o presidente que era o presidente que estava atuante naquele momento. Agora, em relação ao reconhecimento, a posição dele foi muito clara, nós vamos respeitar as regras do jogo eleitoral americano. Então, uma vez o colégio eleitoral depositando o seu voto, nós tendo a confirmação de que esse voto foi de fato do modo como está se dizendo, não tendo nenhuma contestação, a gente procede tranquilamente. E veja que isso tem precedentes no Brasil. Quando a gente pensa na eleição do Bush em 2000, o Fernando Henrique Cardoso levou 70 dias para parabenizar o Bush, porque, evidentemente, você tinha ali todas as disputas em torno da Flórida e a posição da diplomacia brasileira foi essa. Nós não vamos ingerir nas questões domésticas dos Estados Unidos. Aquilo dependia de uma decisão da Suprema Corte. No caso do Trump, todos os líderes internacionais já haviam reconhecido e aquilo também, as 60 ações judiciais já tinham sido negadas. Na verdade, quando a maioria dos líderes internacionais reconheceram, você tinha a imprensa declarando um vencedor, a maioria dos estados sequer tinham certificado o vencedor, você tinha ali algumas margens muito pequenas, no caso do Arizona, por exemplo, vários estados que sequer conheciam de fato o resultado. Então, ao nosso ver, na medida que aquilo era disputado internamente por parte do eleitorado, parte dos senadores, parte dos deputados, basta a gente ver que a certificação no Congresso contou com uma rejeição de pelo menos um terço
ali de republicanos e tudo mais. Então, de fato, era um assunto polêmico internamente. E aí, as boas práticas diplomáticas recomendam que o país não se antecipe, não gere pressão sobre a disputa interna, que não seja, digamos, um agente ali que exerça qualquer pressão, seja sobre o sistema judicial, que ainda estava sendo pleiteado nesse momento, não tinha dado qualquer decisão. E depois, quando saiu a decisão da Suprema Corte, o Colégio Eleitoral se manifestou, o presidente soltou um tweet, enviou uma comunicação, procedendo tranquilamente, como eu disse, nós temos precedentes na história brasileira, a diplomacia brasileira sempre procedeu dessa forma, e eu não acredito que isso vá atrapalhar de modo algum as relações do Brasil com os Estados Unidos daqui para frente.